Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Danilo do curso FIRST e seguindo o nosso curso de trigonometria, hoje vamos trabalhar com soma e subtração de arcos, tá certo? Soma e subtração de arcos. Não é o nosso objetivo a demonstração ou a ilustração de como surgem essas regras. Porém, se o estudante tiver alguma dúvida, basta nos escrever, entrar em contato que a gente pode fazer uma aula só das demonstrações, tá certo? E aqui nós vamos falar do seno, do cosseno e da tangente. E para ficar mais fácil para o estudante memorizar isso, nós vamos usar uma parte da canção do exílio, fazendo uma troca, obviamente, para poder entrar nisso a trigonometria, né? A canção do exílio fala que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí nós vamos trocar essa segunda parte, para ficar algo parecido com isso que eu vou dizer a vocês, ó. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que tem lá. Do mesmo modo, isso pode ser feito com o seno de A menos B. Ou seja, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que tem lá. Legal? Então vamos fazer um exemplo bem simplesinho para você ter uma noção de como que isso pode aparecer em problemas. Então eu vou pedir para você calcular o seno de 15 graus. Obviamente, você precisa dar um jeito desse 15 graus aparecer ou como uma soma ou como uma subtração. E obviamente com valores que você conhece. Eu vou fazer 20 menos 5. Você pode até fazer, mas você conhece o seno de 20 e o de 5? Você não conhece. Então seria interessante trabalharmos com valores conhecidos, ou da tabela, ou que o próprio exercício te forneça. Então vamos escrever o 15 como 60 menos 45. Legal? E aí fica seno de 60 cosseno de 45 menos seno de 45 cosseno de 60 graus. E aí, turma, basta agora você substituir pelos seus valores aqueles da tabela. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é meio. Então isso resulta, olha só, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 2 sobre 4. Enfim, se quiser reduzir a um denominador comum, o seno de 15 graus será raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Legal? Então, isso foi a soma ou a subtração de arcos para o seno. Nós vamos seguir e vamos trabalhar agora com o cosseno. Cosseno ou da soma ou da subtração de arcos. Vamos lá? Então, cosseno de A mais B. Então fica, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, cossa A, cossa B, olha só, troca o sinal sem saber. Seno A, seno B. Tá certo? Então, se for menos, cosseno de A menos B vai ficar cossa A, cossa B. Troca o sinal, se aqui é menos vai ficar mais, sem saber. Seno A, seno B. Certo? Então, diante disso, nós vamos fazer um pequeno exemplo também, só para entender como funciona ou como pode aparecer isso. E esse exemplo eu acho interessante porque você não vai desenvolver
e sim você vai voltar. Então, olha só, eu peço para vocês calcularem isso aqui, ó. Cosseno de 40 vezes o cosseno de 10 mais seno de 40 vezes seno de 10. Então, o que você tem que perceber aqui, que isso está desenvolvido, tá certo? Então, você vai ter que perceber que possivelmente esse cálculo pode ser reduzido a cossa A, cossa B, seno A, seno B. Então, cossa A, cossa B, seno A, seno B, quem que é esse cara aqui? Esse cara nada mais é do que o cosseno de A menos B. Ou seja, essa conta que você tem aqui, o cosseno de 40, cosseno de 10, mais seno de 40, seno de 10, pode ser escrito como cosseno de 40 menos 10. Ou seja, cosseno de 30, que resulta em raiz de 3 sobre 2. Então, ao contrário do exercício anterior, nesse você teve que pegar uma expressão e voltar na regra, né? E não desenvolvê-la. Então, é um outro tipo de trabalho que é interessante vocês analisarem. Legal. Seguindo, nós vamos trabalhar com a tangente. Então, como é que vai ficar essa tangente? Então, vamos lá. Tangente de A mais B. Então, nós teríamos assim. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tá vendo? Repare que o sinal que está aqui em cima, que é mais, fica em cima mais. E embaixo sempre muda o sinal. Quer ver? Olha só. Monte junto comigo agora quando for tangente de A menos B. Olha só. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, se em cima é menos, o sinal sempre é o mesmo, e embaixo sempre muda. Então, sempre importante ressaltar. Olha só, o sinal do de cima é sempre igual. Tá certo? Somente embaixo que vai mudar. Tá certo? Então, eu vou pôr um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Eu quero que vocês calculem tangente de π mais x. Bom, como é que a gente faz tangente de π mais x sem usar o ciclo trigonométrico? Bom, então vamos lá. Tangente de π mais tangente de x, 1 menos tangente de π vezes a tangente de x. Lembrando vocês que a tangente de π é tangente de 180, que é zero. Então, teríamos tangente de x mais zero é tangente de x, 1 menos zero, ou seja, simplesmente a tangente de x. Dá para entender? Bom, depois disso, nós temos a fatoração trigonométrica. Olha, gente, isso é muito pouco cobrado, né? Tem material que nem aparece isso como teoria, mas como o nosso curso é um curso completo de trigonometria, do básico até o avançado, nós vamos tratar tudo isso. Então são 4 regras, tá? 2 de seno e 2 de cosseno, que são interessantes de saber. Então vamos lá.
A primeira é seno de P mais seno de Q. Perceba que agora é uma soma de senos. E não como antes, que era o seno de uma soma. Percebe a diferença? Aqui é o seno e a soma está dentro do argumento, dentro do arco. Aqui já não. É a soma de senos. Tá certo? Então essa regra fica 2 seno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Certo? Tem outra regra, que é o seno de P menos o seno de Q. Tá certo? 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2, cosseno de P mais Q sobre 2. Tá certo? Bom, agora vai ter duas regrinhas com o cosseno. Então vamos lá? Cosseno de P mais cosseno de Q. 2 cosseno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. E por último, o cosseno de P menos o cosseno de Q, que fica 2, ou melhor, menos 2, seno de P menos Q, P mais Q sobre 2, seno de P menos Q sobre 2. Legal? Essas são as 4 regras que nós temos envolvendo a fatoração. Então vamos fazer um exemplo simplesinho, pelo menos para você ter uma ideia de como funciona. Então olha só. Então aparece para você fatorar, por exemplo, seno de 40 mais seno de 20. Como é que a gente faz essa fatoração? Então observe. Então o P é o 40 e o Q é o 20. Então aplicando esta primeira fórmula, P mais seno de P mais Q, ou melhor, seno de P mais seno de Q, desculpe, isso fica 2 seno 40 mais 20 sobre 2 vezes cosseno de 40 menos 20 sobre 2. Ou seja, seno de 40 mais seno de 20 fica 2 vezes 40 mais 20 são 60 por 2, então 30, vezes o cosseno de 40 menos 20 dá 20 por 2 dá 10. E por fim, o seno de 40 mais seno de 20, o que a gente vai fazer aqui? Trocar o seno de 30 por meio, 2 vezes meio é 1. 1 vezes o cosseno de 10, que é simplesmente o cosseno de 10. Legal? Vamos às últimas informações. Considerações finais. Primeira coisa que é interessante você lembrar, que às vezes pode aparecer em exercício e a gente se confundir, são os arcos complementares. O que são arcos complementares? São arcos que somam 90 graus, não é isso? Então é interessante lembrar que em arcos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? E vice-versa, seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E as tangentes multiplicadas dão 1. Tá bom? Então essas informações aqui são importantíssimas. Segunda coisa, turma, seno, cosseno e tangente voltam a ser aplicações no triângulo retângulo.
Tá certo? Então vamos lá. Se por um acaso você tiver aqui, vamos imaginar um cenário que aqui é A mais B, um arco de medida A mais B, x, y e z, então você pode muito bem fazer. O seno de A mais B seria o cateto oposto, que é x sobre z. Ou seja, pode ter exercícios onde você usa a parte trigonométrica, mas você também trabalha com figuras geométricas. Quem seria o cosseno de A mais B? É o adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é z. E ainda a tangente de A mais B é x sobre y. Tá certo? Bom, gente, com isso nós praticamente finalizamos a nossa aula de soma de arcos. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. E junto com a aula segue uma pequena lista de exercícios para vocês aprofundarem e reforçarem o que foi dito. Tá certo? Uma ótima semana a todos e um abraço do professor Danilo. Até a próxima.